Bom dia. É uma pergunta que por vezes me é feita e que tem a ver também com kart, e me foi feita recentemente em relação ao kart, seria o que seria denudação total, denudação química e denudação mecânica, vamos chamar assim. Bem, quando a gente pensa em denudação, nós estamos pensando em perda de massa de um sistema, né, através dos processos naturais que levam, né, erosão mecânica, o intemperismo químico e a saída de material desse sistema. Então, o que é um sistema? Pode ser o continente. Então, os rios, né, eles vão carregando sedimentos erodidos do continente para os oceanos, e esses sedimentos têm partículas mecânicas, que seria a denudação mecânica, física, né, areia, silt, argila, mas também tem uma carga em solução química, né, de íons que são carregados, mas que possuem massa, apesar de muito pequenos, né? A água saturada daquilo, né, ou não precisa estar saturada, mas cheia, né, carregando esses íons, que vem do intemperismo químico das rochas e dos solos, nos sedimentos, materiais superficiais, isso também tem uma massa. Uma média geral, né, fala-se que para o globo, mais ou menos 2/3 do que sai, do que os continentes perdem de massa, vai ser mecânico e 1/3 vai ser químico. Né? Mas isso varia. Se você está num clima, né, por exemplo, glacial, onde você tem uma cobertura de gelo, o solo está congelado, você pode ter até 80% do que está saindo químico. Você está numa área cárstica, vai predominar a saída química. Então, essa média de 2/3 é uma média global, mas com imensas variações dependendo do meio ambiente de cada local. Bem, agora, dito isso, a gente pode falar também de denudação química para outros tipos de sistema, bacias hidrográficas, denudação química, mecânica, enfim, de denudação, né? Para bacias hidrográficas, quer dizer, a perda de massa naquela bacia hidrográfica, isso tudo. E como você mediria, né? Você poderia mensurar isso acompanhando a água que está saindo dessa bacia hidrográfica, né? Ao longo de um ano inteiro, ou então estações que fossem chaves, que você tivesse conhecimento da bacia hidrográfica e pegasse estações chaves, momentos chaves, e você mensura naquela água, né, o que por 1 litro d'água, vamos dizer assim, você mede quantos litros d'água está saindo, e por 1 litro d'água você mensura quanto que tem de carga, né, mecânica sendo transportada. Isso é mais difícil, porque boa parte da carga mecânica ela se movimenta só em grandes eventos de chuva e vai ser arrastada ali no leito, mas, enfim, quimicamente é mais fácil que você vai o que está em solução na água. Bem, dito isso, por que esse conceito de denudação química é muito útil, por exemplo, ao kart, que é a pergunta que eu coloquei que complementaram há pouco tempo um aluno me fez. Porque no kart, quando você imagina que é uma ampla predominância, né, da dissolução dos processos químicos, né, em relação aos mecânicos, ou pelo menos os químicos vão dar aquela aparência geral para a paisagem e moldar aquelas geoformas, né, a denudação química ela adquire uma importância muito grande. Então, se eu vou num rio que está atravessando uma região que tem rocha carbonática e eu for mensurar o que está saindo na água ali, né, por litro, vai ser uma enormidade em comparação a uma região normal que você, vamos dizer, de granito, gneiss, né, que você não tenha rochas, né, carbonáticas, por exemplo. Então aquilo vai ser uma imensidão. Só que a denudação química ela te dá um padrão muito bom, né, do que está saindo. Se você está trabalhando, por exemplo, um cacho que está muito exposto, a rocha está na superfície, está muito exposto. Já se você tem uma cobertura pedológica mais espessa, né, que alguns autores chamam de epicarte, outros não gostam desse termo, mas esse epicarte seria essa cobertura do manto de alteração do solo, você vai ter ali também processos mecânicos que a tua denudação química não vai pegar e que estão ocorrendo e que são importantes também para a evolução daquele kart. Então você não vai poder mensurar tudo apenas pela denudação química, né? Então a denudação química ela é importante no estudo do kart, ela vai dizer muita coisa sobre o que está saindo, sobre que quantidade está saindo, como está saindo, mas ela muitas vezes, em boa parte dos karts, que você tem essa cobertura pedológica, né, esse manto de alteração,
O epicache, que alguns autores chamam, ela não te diz tudo porque você tem ali também processos mecânicos e esses processos estão sendo importantes até para a evolução do próprio cache subjacente.